tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta aula nós iremos conversar mais ainda sobre situações, problemas envolvendo equações de segundo grau. Nós, na aula anterior, em outra aula, nós vimos situações que envolvem os valores máximos ou pontos de máximas. Agora nós iremos nos dedicar a situação similar envolvendo os valores mínimos ou pontos de mínimos. Nos problemas você está interessado em encontrar, digamos, o x máximo e o y máximo. E você vai ver que é a mesma coisa do que nós fizemos quando nós estamos trabalhando com valores máximos. O que vai mudar é um detalhezinho no problema e na fórmula da função que é dada no problema. Então vamos começar. Só para lembrar vocês que nós temos como... O que nós vamos construir até o final da aula? Nós vamos revisar um pouco sobre a equação quadrática, a função quadrática, que nós já vimos, mas nunca custa falar um pouco mais. Nós vamos investigar ou identificar quando a função tem um valor mínimo. E nós vamos resolver dois problemas, um sobre cinemática e outro superfícies. E depois eu vou deixar um problema de matemática financeira para vocês tentarem resolver. Pois bem. Além disso, ao final dessa aula, nós esperamos que você seja capaz de identificar a situação, problema real, para encontrar os valores mínimos. Determinar o ponto de mínimo, identificando o gráfico no gráfico da parábola, e interpretar o significado desses pontos em contexto de problemas. Pois bem, relembrando que a equação do segundo grau é dada por essa fórmula, ax² mais bx mais c, e esses valores a, b e c são os coeficientes, que é com eles que você trabalha quando estiver trabalhando com equações de segundo grau. E lembrando que é importantíssimo que o valor de a seja diferente de zero, porque senão você não terá uma equação de segundo grau. Relembre de novo que a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula resolutiva, é dada por essas duas expressões aqui. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido pela 2a, e o delta menos b ao quadrado menos 4ac. Você já está bastante familiarizado com esses dois valores da fórmula resolutiva, então não cabe nós ficarmos lendo toda vez para não ficar cansativo, ok? Então, vamos ver a situação. Na aula passada, na aula anterior, nós vimos que o valor máximo está relacionado quando o valor de a é positivo. Quando você olha para a função quadrática, aí você encontra assim, esse valor aqui é positivo, aí você sabe que essa função tem um valor máximo, ela atinge um ponto máximo. A partir daquele ponto máximo, se ela começa crescendo, ela vai atingir o ponto máximo e a partir dali ela começa a decrescer. Na situação inversa agora, quando o a é positivo, nós vamos ter que a função tem um gráfico desse tipo aqui, ó, ok? A concavidade é para cima. O que vai acontecer? Ela vem decrescendo, decrescendo até atingir o valor mínimo. E quando ela atingir esse valor mínimo, ela vai começar a crescer. Então, acontecem essas situações que são bastante similares. Você só precisa lembrar. Quando A é negativo, ela vai ter um valor máximo. Quando A é positivo, ela vai ter um valor mínimo. Aí você consegue dizer rapidamente, eu vou resolver um problema de valor máximo, eu vou resolver um problema de valor mínimo só olhando para esse valor do A. Pois bem. E novamente, para você encontrar o vértice da função, que é o valor máximo ou mínimo, dependendo do problema, você encontra dessa forma. O x do vértice é menos b dividido para 2a, e o y do vértice é o menos delta dividido para 4a. A rigor, basta encontrar o x, porque encontrando o x você aplica na função e encontra o y imediatamente. Então você não precisa decorar isso aqui, tá? Isso aqui está aqui mais para você identificar o x do vértice, o vértice, que é o ponto máximo. Mas para valor máximo você não precisa decorar isso aqui, não. Pois bem, vamos resolver um problema então. E
aplicar o x do máximo e o y, o x do mínimo e o y do mínimo agora, para determinar, para resolver as perguntas que nos são pedidas. Pois bem, um carrinho se move sobre um trilho retilíneo. Sua posição, que é dada por essa expressão aqui, S, de t, em metros, em relação a um marco de referência, no instante t, em segundos, é dada por essa expressão aqui. S de t é igual a menos t ao quadrado, menos 6t, mais 10. Você pode pensar que o carro, por exemplo, está numa linha reta, não tem problema, e ele parte de um momento aqui, tá? Isso aqui é sempre um problema, sempre importante, que é o ponto de referência. Pode ser que ele parta exatamente do ponto de referência ou a partir de um valor que tem uma distância do ponto de referência. Então, problemas de física normalmente precisam de referencial. Então, isso aqui é um problema de física que nós vamos resolver em matemática, mas não tem problema, porque essas coisas estão relacionadas. Física e matemática conversam muito bem. Vamos resolver. Primeiro vou ler a pergunta. Em que instante o carrinho está mais próximo do marco de referência? Então, eu quero saber esse valor e depois qual é a distância mínima. Então, vamos resolver o problema. O ponto em que esse ponto aqui, esse instante que ele está mais próximo do marco de referência é o x mínimo. Então, nós vamos encontrar ele. Então, vamos fazer, só relembrando a função que nos é dada no problema, é essa expressão aqui, ó, menos t ao quadrado, menos xt, mais 10. Aí eu vou encontrar o x ou o t de mínimo. O t mínimo, o mínimo possível, que faz com que o móvel esteja mais perto do ponto de referência. Você não esquece que é b dividido para 2a. Não esquece disso, tá? Você vê aqui, b é isso aqui, ó, é o menos 6. Então, você vem aqui e coloca menos 6, ok? 2 vezes o valor de a. O a está aqui do lado do t. Quando não tem nenhum número, nós sabemos que é 1. Então, 2 vezes 1. Então, você vai pegar esses valores e fazer as contas. Agora, que tem um menos aqui e um menos aqui. Você multiplica. Menos vezes menos é mais. Então, vai ter 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3 segundos. Então, o que significa isso? Que em 3 segundos é o tempo em que ele está mais perto do marco de referência. Isso aí que você precisa identificar. Por que isso? Vamos lá. O gráfico da função é dessa forma, né? Ok? O ponto de referência é o zero aqui, vamos dizer, do gráfico. Se ele começa assim, ó, partindo de um ponto aqui, ele vem aqui, aí nesse ponto aqui, que é o t de mínimo, que é o marco, é onde ele está mais perto do marco de referência. Então, essa é a tradução que você tem que ter, pelo menos visualmente, para se convencer de que o 3 aqui, e não, por exemplo, o 0, é o tempo em que ele está mais perto do marco de referência. Pois bem, agora que nós temos o t em que ele está mais perto do marco de referência, vamos encontrar a distância mínima. Você vem lá, a distância mínima, você aplica na função. Lembrando que a função é menos t ao quadrado, menos 6t, mais 10. Poderia aplicar no y do vértice? Poderia, tá? Mas não precisa. Encontra o t. Quando você achou 3, você vai lá e aplica 3 na função, ok? Agora você faz as contas. 3 ao quadrado, 9. Menos 6 vezes 3, 18. Mais 10. Faça todas essas contas e você encontra 1. 1 metro é a distância mínima em relação ao marco de referência que nós estamos procurando. Então, veja a similaridade, é muito parecido com o que nós vimos quando nós estamos trabalhando com valores de máximos. Só muda o valor de A, mas as outras coisas são todas iguais. Até os problemas são bem parecidos. Você viu que eu procurei problemas que fossem similares para você relacionar com a aula anterior. É claro, relembrando, há muitos outros tipos de problemas que nós não temos como fazer todos aqui, depois você vai procurar para tentar fazê-los. Pois bem, vamos continuar. Vamos fazer outro problema também parecido com o que nós fizemos na aula anterior. Uma fábrica corta peças quadradas
de lona a partir de uma bobina. Para cada peça de lado medido x metros, o desperdício d de x em metros quadrados gerado no corte é dado por essa função aqui, é a função do desperdício. X ao quadrado menos 12x mais 40. Qual deve ser o lado x da peça para que o desperdício seja mínimo? Veja, tem palavras-chave, né? Alguma coisa máximo, alguma coisa mínimo. Aí você se liga nessas palavras quando estiver trabalhando com equações ou funções do segundo grau. E qual é esse desperdício? Então eu quero saber o x mínimo do desperdício e o desperdício mínimo. Então vamos resolver juntos aqui. Lembrando que a função do desperdício, neste caso, é x ao quadrado menos 12x mais 40. O x do mínimo, você não esquece, menos b dividido para 2a. O b aqui é menos 12, então menos 12 dividido para o a, que também é 1, então vou colocar aqui, 1. Faça as contas, não esqueça de multiplicar os sinais, dá mais 12 dividido para 2. Então, aqui você encontra 6, ok? Então, 6 é o valor do desperdício mínimo, aqui. Para que o desperdício seja mínimo, o valor da peça tem que ser 6. O x da peça, né? Tem que ser 6. Agora, o desperdício mínimo, que eu vou encontrar aqui, deixa eu só apagar um pouquinho. Não é S, é D. O desperdício mínimo eu vou aplicar 6 na função, ok? O desperdício, quando x é 6 ao quadrado, menos 12 vezes 6, mais 40. Agora, você vai fazer essas contas. Isso aqui vai dar 36, menos 12 vezes 6, 72, e mais 40. Quando você fizer todas essas contas, você vai encontrar 4. Então, 4 metros quadrados é o desperdício mínimo dessa função. Aqui, vamos só ler o problema de novo. Qual deve ser o lado x da peça para que o desperdício seja mínimo? E qual é esse desperdício? Desperdício mínimo. Então, nós encontramos aqui que o valor da peça para que o desperdício seja mínimo, o valor do lado, é 6, e o desperdício mínimo é 4. Pois bem, agora vou deixar para você um problema, para você tentar resolver, do jeito que nós fizemos aqui, não muda nada, sobre matemática financeira. O custo mensal em reais para produzir X unidades de um produto é C de X igual a 2x ao quadrado menos 80x mais 1.200. Quantas unidades minimizam o custo? Então, veja a palavra-chave aqui. E qual é o custo mínimo? Você vai encontrar o x de mínimo, o x mínimo, e depois aplicar na função para encontrar o valor mínimo. Não é complicado de fazer, eu tenho certeza que você consegue. Agora, para você encontrar mais informações sobre valores mínimos e até valores máximos, eu recomendo que você dê uma olhada nas nossas referências. Eu indico o Portal da Matemática, você pode ir lá no Google, por exemplo, e pesquisar Portal da Matemática, e lá você vai encontrar conteúdo de várias as séries, tá? Desde do sexto ano até o terceiro ano. E, se eu não me engano, no segundo ano, eu não lembro agora, tá? Você vai encontrar esses conteúdos. Pois bem, então eu agradeço a você por ter ficado conosco aqui até o final. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Um forte abraço e até lá.